Então, são 11 horas e 12 minutos na capital. E aí, eu estou com o nosso convidado por aqui. Ele que é advogado, doutor Abner Santo, tá? Advogado roraimense, bastante presente no nosso cenário público. Né? Ele que é um destaque em entrevistas quando se trata também dos direitos de pessoas com doenças como diabetes, defendendo também que o Estado assegure o tratamento adequado. É sócio também da CST Advocacia e também atua como mentor de oratória, comunicação, com forte presença nas redes sociais. Doutor Abner, bom dia. Muito obrigado, bom dia. E vamos começar. Vamos sim. E hoje ele vem com um assunto bem peculiar e também interessante. Não deixa de ser, até porque nós estamos vivendo no mês de novembro do Black, né? Do Friday. Black Friday, isso mesmo. Então, assim, ele vem trazendo 3 pontos interessantes do que se trata. Eu vou puxar aqui no meu... Só um momento, gente. Que gafe é essa, né? É ao vivo. Aqui não tem... Aqui não tem outra palavra, não sei dizer ao vivo, né? E hoje ele vem aqui para compartilhar conosco, falando sobre o crescimento empresarial. Ou seja, são 3 pilares, ou seja, 3 bases. Eu vou para cá, eu tenho que puxar mesmo o meu rascunho, não tem como ser diferente. E você, querido ouvinte, já me conhece, sabe muito bem como funciona por aqui o nosso bate-papo. O papo vai bem assim. Tem algumas situações que a gente se perde. Não era para ser, mas tudo bem. Vamos lá. Bom, agora sim. Sobre as 3 bases jurídicas para o crescimento de uma empresa societária, trabalhista e tributária. Bom, quando falamos em crescimento empresarial, por que é tão importante que o empreendedor comece pela base societária? Quais erros comuns levam empresas a terem problemas lá na frente, doutor Abner? Pronto, vamos começar. Tem uma frase em latim que ela é muito curiosa e ela é muito verdadeira, não apenas para esse contexto, mas para toda a nossa vida. Amate vitória cura. O que significa isso? A vitória ama o preparo. Então, para a gente ter os nossos objetivos alcançados, as nossas metas atingidas, a gente precisa, antes de qualquer coisa, planejar como nós vamos fazer isso. E a base societária, ela é importante nesse sentido, por quê? Porque é através dessa base, por meio do contrato social, que a empresa, ela de fato, ela vai se guiar. Quem é a empresa, quais são os propósitos, quem são os sócios, como é o capital social, como é que ela vai ser formada, qual o corpo dos colaboradores, também do quadro societário, todos esses detalhes que devem ser muito bem definidos antes de se começar um empreendimento. Porque o que é mais fácil? Você se preparar, fazer a viagem já com esse itinerário já definido, ou você ir ao longo da viagem você ir fazendo o improviso? Porque é isso que acontece. Ah, faltou gasolina aqui, não, vamos ter que parar aqui. Ah, não, furou o pneu, vamos ter que ajeitar aqui. E é isso que acontece. Muitas empresas, por não ter esse cuidado, acabam tendo que fazer isso no meio do caminho. Aí é mais tempo, é mais desgaste, é literalmente prejuízo para todos os envolvidos. Sai mais caro. Muito mais caro, muito mais caro. Prevenir é infinitamente mais barato do que remediar. Com certeza. Bem, na área trabalhista, especialmente agora, nesse período da Black Friday, quais cuidados as empresas precisam ter ao contratar temporários ou reforçar equipes para evitar passivos futuros? Que cuidado esses empresários devem ter, né? Neste momento, a gente vê aí um boom de contratados para poder atender a demanda sim. E, de repente, ele não se deu conta que se ele tivesse tomado uma medida
onde ele viesse se precaver, talvez evitaria um transtorno mais lá na frente. O que ele Exatamente. precisa fazer? Olha, antes de qualquer coisa, é necessário já deixar claro de antemão qual tipo de contratação que vai ser feita. Se é a contratação temporária, se é por tempo indeterminado e deixar tudo muito claro desde o início no processo seletivo. O que nós vemos? Que muitas empresas pecam nesse sentido desde o início e acabam abrindo brecha para uma série de problemas. Então, é muito grave essa situação porque isso pode representar um passivo muito grande para as empresas. Um caso muito claro que tem ocorrido de forma muito constante é o reconhecimento do desvio de função, o reconhecimento da rescisão indireta pelos descumprimentos dos mandames da CLT. Então isso aí é algo extremamente perigoso para o empresário, então tem que ter todo o cuidado no processo seletivo para poder não cometer esses erros. Então, esse exemplo do desvio de função, o que acontece? O empregado ele é contratado para uma determinada função. Só que, ao longo do cotidiano, existe algum tipo de demanda e aí ele acaba sendo ordenado para fazer aquela demanda. Já não está correto, por Do quê? tipo, você já está aqui, faz isso aqui também, Exatamente. por Não, então assim, deve-se tomar muito cuidado nesse sentido, por quê? Porque se isso for algo recorrente, pode ser reconhecido como desvio de função. E detalhe, no reconhecimento do desvio de função, vai ser deduzido judicialmente o valor do salário para qual ele foi desviado isso aí. e durante todo o tempo que ele exerceu essa atividade. Então, se porventura ele exerceu durante 7 meses cotidianamente essa função, então vai acabar se deduzindo o valor do salário daquela função durante os 7 meses. Imagina o tamanho do prejuízo. Com certeza. E é muito comum também aos nossos empresários, você que está aí nos escutando, aqui quem vos fala é alguém que conhece eu, pela minha categoria de radialista, e aqui à minha frente o doutor Abner, que está apto a falar sobre mais isso futuramente. Quero até trazê-lo para que possamos dar continuidade. Por favor, esse é um claro, assunto muito importante, né? É muito comum a gente ver em redes de supermercados os funcionários sendo delegados ao serviço de locução. E eles não estão preparados para isso. Não é função dele. Dentro da federação, na cartilha do radialista, nós temos instruções lá onde também nos falam. Até me corrijam, se tiver algum colega meu da categoria ouvindo aí, pode até mandar um alô para cá, para o Zap, tá tudo bem. Mas até onde eu sei, de certeza, é que não se pode estar fazendo locução assim. Olha o desvio que está acontecendo. E aí você tem que fazer. E eu já ouvi relatos de pessoas que, nossa, é muito desconfortável, Silvanira, eu não gosto de estar falando. Eu sou recepcionista, mas tenho que estar falando ali no microfone. E isso aí é desvio, então, de função. Isso é um sério problema, não é, doutor? A pessoa foi contratada somente para ser estoquista, né? E ali ele está fazendo outra, já está nos serviços gerais, já está por ali. Aí fazendo serviços gerais, atendendo no balcão, fazendo isso aí também. Que até por conta disso, de acordo com o artigo 483 da CLT, como eu falei, pode ser reconhecida também a rescisão indireta até pela sobrecarga no exercício da sua função. E, infelizmente, muitos nem fazem a questão de levar isso a um conselho, a uma delegacia do trabalho, porque necessita realmente desse trabalho, então eles não procuram, né, doutor? E já da parte tributária, o que sempre assusta os empresários, né? Exatamente. Quais são os principais riscos na hora de escolher o regime de tributação e como isso impacta diretamente no faturamento e na saúde financeira da empresa? Totalmente. Olha, primeiramente, a gente vê as bases anteriores, a societária, trabalhista e tributária. Mas no sentido da base tributária, é necessário ver anteriormente a base societária. Ou seja, o capital social,
qual vai ser o faturamento médio. É interessante, inclusive, antes de qualquer coisa, fazer um plano de negócios para definir qual vai ser a estimativa de faturamento, de lucro líquido, os custos, as despesas, todas essas diretrizes para poder se definir qual regime tributário é o mais adequado. Se é o simples, ou é o lucro real, o lucro presumido. E um mito que é muito comum é as pessoas acharem que o simples é a panaceia, a solução definitiva para tudo. E, na verdade, nem sempre é. Porque, dependendo do tamanho da empresa, pode ser que a pessoa esteja pagando ainda mais do que deveria pagar nos outros regimes. Então simples, na verdade, ele é uma unificação de um sistema tributário em que a empresa ela só vai pagar um único imposto, abrangendo todos os outros, só que aí vai, ao mesmo tempo que simplifica de um lado, mas também acaba encarecendo de outro lado. Justamente por quê? Porque como não há esse planejamento, então o empresário, a empresa, o empreendedor, ele acaba tendo ainda mais prejuízo do que ele deveria ter. E veja bem, essa falta de planejamento, consequentemente, traz desfalque ao caixa que poderia ser investido no corpo de colaboradores, no investimento de marketing, no investimento para a parte comercial, inclusive para a parte estratégica também. Então, Sim. há uma série de coisas que essa falta de preparo, ela causa prejuízo e poderia ser esse valor utilizado para esses outros fins para fazer com que a empresa ela cresça. Então, tem que se observar isso também para saber se o que eu estou pagando é de fato aquilo que eu preciso ou não pagar. Olha só, tá vendo só como é interessante? Muitas vezes você que está aí do outro lado me ouvindo acaba escolhendo o barato, porém vai pagar caro. Exatamente, né? Isso mesmo. Esse é o tipo de expertise que não queremos ver no nosso cenário econômico. Exatamente. Não é não, doutor Abner? Então, assim, até destacar uma outra coisa, que nesse caso, a assessoria, tanto jurídica quanto contábil, não é custo, é uma necessidade. Porque o empresário ele não pode fazer isso ao mesmo tempo. Não se pode, como diz o ditado, assobiar e chupar cana. Bem, agora sim, 11 horas e 29 minutos na capital e estamos de volta no Papo Vibe com o doutor Abner Santos. E aqui a conversa está bem interessante, minha gente, porque, olha, você que é empresário, está aí do outro lado, muitas vezes não tem um conhecimento necessário. No momento de contratar, o momento de delegar-lhe algumas funções e acha que só porque o seu funcionário já está, ele tem a obrigação de fazer cuidado. Cuidado, né, doutor? Tem algo também, tem uma palavra que se usa, não é abuso, é outra. Quando também o funcionário sofre dentro do local de trabalho. Assédio moral. Esse assédio moral é complicado, né, doutor? Exatamente. Eu sei que assim, a gente ainda vai para a última pergunta, mas já que a gente tocou nessa pauta, falando sobre assédio moral, o que se pode ser considerado como assédio moral? Assim, O assédio moral, ele basicamente, como o próprio nome já fala, é um constrangimento para o colaborador em determinado tipo de situação, seja de discriminação, seja de obrigá-lo a exercer funções que não lhe são cabíveis, que isso aí também não deixa de ser uma das hipóteses, e também a humilhação, xingamento, todas essas situações que tornam realmente insustentável o ambiente de trabalho. E isso pode ser caracterizado como tal. Agora, uma coisa que eu até queria destacar sobre essa questão do cuidado da base trabalhista é que isso aí serve para resguardar tanto os direitos do empregado quanto do empregador. Porque, veja bem, ao mesmo tempo em que há funcionários que são explorados, que exercem funções que não lhes são cabíveis, que isso de forma, literalmente isso aí é um absurdo, há também situações de funcionários que eles entram nas empresas
já com má fé desde o início. Já entram intencionados a provocar isso. Exatamente, olha, e não é à toa que tem crescido e muito o número de demandas trabalhistas ainda mais. E veja bem, o Brasil é o país que detém mais de 90% das demandas trabalhistas de todo o mundo. É um dado importantíssimo. Por quê? Porque também há esse outro lado do empregado, que ele já entra mal intencionado, já busca gerar toda uma situação para entender que aconteceu isso aqui, aconteceu esse assédio, aconteceu esse constrangimento, e aí leva na justiça, processa a empresa, e a empresa vai ter que comprovar por A mais B que nariz de porco não é tomada, porque se não comprovar, é arriscado pagar. Rapaz, É olha uma só situação como muito é que séria. é. Então, por isso que o planejamento trabalhista ele é tão importante. Como eu falei, não apenas para resguardar os direitos do trabalhador, porque evidentemente isso deve ser observado, mas também para resguardar a empresa desse tipo de situação. Porque realmente nós vemos que tem pessoas que falam e de forma até de forma orgulhosa de que vivem botando empresa na justiça. Eu conheço uma pessoa assim, é muito triste, realmente. Sujar o currículo, né? Que aonde vamos parar com isso? Bom, para o pequeno empreendedor que está vendendo muito agora nesse período de promoções, Sim. quais são as 3 atitudes jurídicas essenciais para crescer com segurança e não pagar caro no próximo ano? Perfeito, vamos lá. Então, a primeira coisa, verificar e revisar o seu contrato social. Por quê? Porque muitas vezes os empresários pensam que isso é apenas uma mera formalidade, quando na verdade não é. O contrato social, ele é literalmente um mapa da empresa, de onde ela vai para onde ela vai. E se isso não estiver bem definido, os riscos são muito grandes. É a mesma coisa que querer fazer uma viagem e não ter um itinerário definido. Pronto, é exatamente a mesma coisa. Vamos contextualizar de uma forma mais simples. Então, um contrato social que não estiver bem definido, com tudo claro, é a mesma coisa que fazer uma viagem sem ter definido toda a programação. E aí lá se tem um cartão de crédito estourado, aquele limite de cheque que você não queria ter mexido. Que você vai ter que pagar para descobrir um santo para cobrir o outro. Vai ter que fazer empréstimos com juros exorbitantes para pagar uma coisa que nem deveria ter pago. Então já começa por aí. Segundo cuidado, verificar essa situação trabalhista. Por quê? Porque, como nós falamos, acabamos de falar, é um risco que qualquer empresário, qualquer empreendedor pode correr. Justamente porque, nem às vezes por falta de cuidado, mas por, infelizmente, admitir um funcionário mal intencionado que pode prejudicar a empresa como um todo. Então é necessário fazer isso, essa revisão do processo de admissão, fazer também uma revisão do processo de inspeção da função, verificar também os POPs. O que são os POPs? Procedimento Operacional Padrão, de cada uma das funções. Então, o que o gerente faz? O gerente faz isso, isso, isso. O que o estoquista faz? Faz isso, isso, isso. O vendedor, isso, isso, isso. O balconista. Então, ter tudo isso muito claro para que não invada as prerrogativas e as funções e as obrigações. Até para que quando chegue algum espertinho de tal natureza, não. Está aqui, está dentro tudo muito do bem contrato, definido. então... Exatamente. E detalhe, tudo assinado. Não adianta fazer tudo isso bonitinho se não estiver devidamente assinado. Outra coisa também que eu vou até destacar, para todas as empresas e empresários, se você não tiver ponto eletrônico, pelo amor de Deus, providencie isso quanto antes. Porque, olha, uma coisa que eu vou até falar que tem acontecido muito é esse tipo de empregado mal intencionado alegar que está exercendo horas extras. Tem esse tipo de situação. E aí o empregador vai apresentar a folha de ponto. Só que a folha de ponto manual. E hoje, para o judiciário, isso não vale mais. O que vale... Não vale. Não vale porque
seria a mesma coisa que fazer um documento de punho próprio, eu assinar e dizer que isso tem fé pública, quando na verdade não é. O ponto eletrônico ele dá idoneidade para saber de fato que horas o empregado chegou e que horas de fato o empregado saiu, para não ter esse risco. E detalhe, se isso não for observado, é capaz do judiciário reconhecer as horas extras, Nossa, mesmo olha que aí. não tenha ocorrido. Sim, Bem, sim, infelizmente, olha infelizmente. só. Então, tem que se pensar, não é ser pessimista, mas tem que se pensar nas piores hipóteses Precaver. para poder se precaver. Precaver Exatamente. é o melhor nome, né? Isso, Doutor exatamente. Abner, o nosso horário já avança um pouquinho aqui, mas eu quero dizer assim que é uma satisfação imensa da minha parte recebê-lo aqui no nosso estúdio da 107 e desde já o convido. Vamos aí alinhar um momento Sim, para que por o senhor favor. possa estar voltando Sim, aqui, sim. trazendo aí esses conhecimentos para o nosso ouvinte, é muito importante. Muito, E, muito nossa, mesmo. como isso enriquece, né? Como isso enriquece. Para você que é nosso ouvinte, está aí do outro lado, já sabe como funciona a nossa 107. Nós costumamos dizer aqui, porque é o que nós vivemos, né? Nós trabalhamos a serviço da vida e da cidadania. Então, o que estamos fazendo aqui, vivendo neste momento, agora bem aqui, chama-se cidadania. Então, você que está aí, busque esse conhecimento. De repente, você tem direitos, mas por falta de conhecimento, não os busca, deixa para lá. E a gente aqui quer que você realmente possa ter esses conhecimentos tais para você ter uma vida mais tranquila, mais passiva de uma seguridade que você possa ter. Doutor Abner, muito obrigado. O senhor quer deixar um alô, um abraço para os ouvintes, o que o senhor queira? Mais uma vez agradeço pela oportunidade de poder participar. De fato, espero ter outras oportunidades Sim. também para poder complementar isso. E quero dizer que é uma enorme satisfação e que, de fato, estou à disposição para poder fazer isso pelos empresários, pelos empreendedores, pelas pessoas que, mesmo com todas as dificuldades, continuam acreditando nisso, porque realmente o empreendedorismo é algo fantástico. Então, para mim, nada mais satisfatório do que poder falar para eles o que deve ser feito e como deve ser feito. Muito bem, olha, e o próximo convite ele estará voltando aqui, vai ser para falar esse momento ao qual ele, juntamente com a equipe de sócios, né, sobre a comunicação, a forma de se expressar, o que vestir, né, a autoridade que você passa com essas características. Mas, nossa, 11 horas e 40 minutos, gente, eu me empolgo porque eu gosto. Mas, olha, que conversa rica e extremamente necessária, não é não? É verdade. Em pleno momento da Black Friday, quando empresas aceleram vendas e ampliam aí movimentações, entender essas três bases, gente, olha, como a societária, trabalhista e tributária, é mais do que uma vantagem. É sobrevivência e é estratégia também. Quando o empreendedor organiza sua casa jurídica, ele não só evita dores de cabeça, como também abre portas para o crescimento real, sustentável e inteligente. Informação é poder e hoje entregamos muito desse poder aqui no Papo Vibe. Muito obrigado.